Olá, pessoas! Como esse tema sobre rejeição foi um tema que eu refleti bastante e eu acho que vale a pena a gente falar sobre uma forma prática de você lidar com isso. Então, no primeiro vídeo de Uma Palavra em 3 Minutos, eu estava comentando sobre como a gente precisa submeter as nossas narrativas ao Senhor e como a gente precisa comparar as nossas narrativas, né, com as narrativas de Jesus e confrontar essas verdades que nós trazemos ao longo da nossa história, da nossa trajetória e comparar com as narrativas dele e absorver essas narrativas dele como verdades na nossa vida. E então, o que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo é responder uma pergunta: qual é a verdade sobre a rejeição? Deus nos adotou como filhos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. A gente não é mais órfão. A gente não é mais órfão. Nós não fomos rejeitados, nós fomos aceitos por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Isso precisa gerar uma transformação em nós. Isso precisa gerar uma transformação na nossa mente. Metanoia. Precisa gerar essa transformação. A partir de agora, a partir do momento que você entende isso, que você foi aceito por meio do sacrifício de Jesus Cristo, Deus te chama de filho. Você não é mais órfão, você é aceito, você não é mais rejeitado. Isso precisa gerar uma transformação em você. A nossa narrativa, as nossas narrativas familiares, nossas narrativas culturais, sociais, religiosas, elas podem ter raízes profundas em nós, mas são raízes provenientes desse mundo. Mas à medida que a gente abre espaço para as narrativas de Jesus, aquilo que a gente foi construindo ao longo da nossa vida precisa, e é claro que com muito cuidado, ser desconstruído e precisa ser reconstruído por aquele que é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pensamos e sonhamos. Não é destruir, é desconstruir para reconstruir. Sabe, deixar na mão dele, deixar que a verdade dele possa desconstruir aquilo que a gente tem como verdade absoluta e nos apropriar da verdade absoluta do Pai. Como é que a gente faz isso na prática? A gente precisa criar um hábito de obter misericórdia e encontrar graça. Elas são oferecidas por Deus, ao invés de pensarmos que a gente não precisa de ajuda. A gente tem que criar esse hábito de correr para os pés do Senhor e depositar diante dele tudo aquilo que a gente pensa a nosso respeito, tudo aquilo que a gente acredita sobre a nossa história, encontrar misericórdia e graça oferecidas por ele, ao invés de pensarmos que nós não precisamos de ajuda. É isso que a gente precisa fazer. A gente precisa se achegar ao Pai constantemente, depositar sobre Ele, sobre os seus pés, como nós nos sentimos e declarar a verdade, se apropriar da verdade com fé, a despeito de como estamos nos sentindo, a despeito da nossa história pregressa. Ah, mas meu pai me abandonou, meu pai deixou o meu lar. Deus, mas eu sei que eu sou aceita. Deus, eu sei que eu sou seu filho. Ah, mas os meus amigos da faculdade me rejeitam, eles não me aceitam em grupos, os meus amigos do trabalho, eles não me aceitam no grupo, eu me sinto rejeitada, eu sinto que as minhas ideias são rejeitadas. Deus, mas eu sei que eu fui aceita. Deus, eu sei que o Senhor me adotou como filho. Ah, mas os meus filhos não me valorizam, os meus filhos não me honram. Ah, o meu marido não me valoriza. Deus, mas eu sei que eu sou aceito por ti. Eu sei que sou filho. Eu sei que sou filha. E a palavra de Deus vai dizer assim no Salmo 77, no versículo 7. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo?
Percebe uma coisa, Asaf estava projetando sobre Deus um sentimento que não havia nascido a partir da relação dele com o pai. Ele estava deixando de desfrutar das maravilhas de ser filho de Deus, baseado na história dele. Ele projetou isso para Deus. Deus, o Senhor me abandonou. Deus, o Senhor me rejeitou em definitivo. Mas aí no versículo 11, 12, mais embaixo, ele se lembra da verdade. E aí ele diz: depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Eu me recordo das tuas maravilhas do passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre os teus poderosos feitos. Isso é maravilhoso. É uma verdade que a gente precisa levar para nós. Ainda que os nossos sentimentos, ainda que a nossa história nos faça pensar que fomos abandonados, inclusive por Deus, a gente precisa se lembrar nos nossos pensamentos, sempre, considerar sempre nos nossos pensamentos e refletir sobre os poderosos feitos de Deus. E Ele deu o seu Filho único, e Ele nos adotou. E hoje nós somos filhos de Deus. É isso que nós precisamos absorver, é isso que nós precisamos entender, acreditar e ter fé. Você precisa deixar essa verdade ecoar no seu coração, nesse dia, e considerar diariamente e cuidadosamente no seu coração. Não deixe de fazer isso ainda hoje. Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima.